O mês de junho, que começou agora, né, está sendo conhecido como o mês da diversidade. Aqui nos Estados Unidos tem bandeira do arco-íris para tudo quanto é lado, né? O pessoal mostrando mesmo que se trata de uma realidade nova que veio para ficar, sem agressão, sem discriminação, mas não é tão bem assim com algumas marcas aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas, de qualquer forma, Iana, por que a diversidade tem sido algo que as empresas têm usado? Por que é importante hoje para muitos negócios? Bom dia para você, Ayana. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberto, aos ouvintes Bom do Band dia. News Station. É isso, né? Ela é importante para os negócios. Isso define tudo, né? Ela não é importante apenas, e isso é super importante, porque a gente quer que as pessoas se sintam incluídas nas empresas, né, em que elas trabalham, ou as pessoas se sintam representadas quando elas vão ser atendidas nas lojas, nos restaurantes, enfim. Mas porque a diversidade também traz resultados diretos para o negócio. Como você comentou, Barão, nos últimos anos, especialmente, esses temas de diversidade e inclusão ganharam muito espaço aí nas empresas, né? Elas estão de olho nesse novo comportamento do consumidor que valoriza as marcas que, primeiro, deixam claro, né, seus propósitos e seus valores. E os clientes também querem, como eu comentei, se ver, né, se verem nas empresas, se verem representados pelas pessoas, se identificarem com quem eles estão lidando ali, né? E os funcionários também valorizam isso, né? Os funcionários querem trabalhar cada vez mais em ambientes diversos, nos quais eles se sintam à vontade, enfim, eles exigem também que as empresas coloquem isso como valor na hora da contratação. A gente promoveu nesse fim de semana Mercado e Consumo e a Gouveia Food Service, que é uma consultoria especializada, né, em food service, bares e restaurantes. A gente promoveu em Itu um evento que se chamou Connection Food Service e ele foi muito, enfim, tratamos de vários temas, inclusive sobre o que eu já falei aqui, que a gente trouxe lá de Chicago, né, da maior feira de food service das Américas, mas um dos temas que a gente debateu e que a gente trouxe de lá, porque é pauta nos Estados Unidos e é pauta aqui, foi a diversidade, no food service especificamente, como eu estou dizendo aí no setor de bares e restaurantes, né? Se a gente pensar, naturalmente, se a gente vai frequentar um bar ou um restaurante, a gente sabe que o food service é um ambiente diverso. As pessoas muitas vezes têm o primeiro emprego ali, né, num bar, num restaurante, numa lanchonete de fast food, por exemplo. As mulheres são maioria hoje de quem trabalha em bares e restaurantes aqui no Brasil, são 52%, 61% das pessoas que trabalham nesse setor são pretos ou pardos, isso são dados da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Só que essa diversidade, aí para comprovar um pouco que na prática ela não evolui, né? Ela está muito presente nesse momento da entrada, nessas funções operacionais e não em cargos mais elevados. Quer dizer, os restaurantes têm uma força de trabalho diversificada, mas isso não acontece no topo. Nesse evento que a gente fez, estavam presentes vários executivos e um deles é o Rogério Barreira, ele é presidente da Arcos Dourados, que é a franqueadora do McDonald's aqui no Brasil, né? E ele falou uma coisa muito importante, que parece óbvia, né? Mas se a empresa não leva isso a sério, ela não coloca em prática, que é a importância de fazer o funcionário se sentir incluído, e aí tem a ver com o resultado que eu comentei do negócio, porque se o funcionário chega para trabalhar numa empresa e ele se sente excluído ou não se sente à vontade para trabalhar lá por questão de cor, de crença, de orientação, de roupa, enfim, qualquer coisa que seja, ele fica muito preocupado com isso, né? Em se incluir, ele fica muito preocupado com como que ele vai fazer para se incluir. Então, é muito importante que a empresa, desde o momento da recepção desse funcionário, faça esse acolhimento, faça com que ele se sinta ali incluído, seja lá, como eu disse, que crença, que gosto, que roupa ele usa, para ele focar no que ele está lá para fazer, que é para fazer o trabalho dele. E isso tem resultado direto nos negócios. A gente falou de um caso muito legal também nesse evento, que é um projeto social, na verdade, da Carrie. A Carrie é uma indústria de alimentos e bebidas, né? E eles têm um projeto que se chama Gerando Baristas. É um projeto feito com a Gerando Falcões, que é uma ONG que muita gente conhece, e a ideia desse projeto ele foi desenvolvido por uma executiva chamada Ludmila Vilhomem, que estava com a gente. Esse projeto ele forma jovens de comunidades pretos, em sua maioria, né, moradores de favela, de comunidades carentes, para se tornarem baristas. E sabe o que ela comentou? Que curioso, né? Eles vão atrás desses jovens, eles dão uma formação, eles fazem todo um treinamento, que antes desse treinamento, aliás, de barista, eles fazem toda ali uma conversa, né? Um apoio psicológico para esses jovens, para eles verem que eles têm potencial, fazem todo esse treinamento, oferecem esse jovem para o mercado de trabalho. E o que acontece? Tem dificuldade para achar empresas que querem contratar esses jovens já formados,
Quer dizer, a indústria está fazendo já um trabalho imenso, né? Que é a formação, o primeiro passo ali, né? E aí o passo seguinte seria o bar, o restaurante vir fazer a contratação e eles encontram grande dificuldade. Então é isso, né? Um tema super importante, importante para o negócio, importante levantar a bandeira, sim, mas importante também em termos de resultado e em termos de atrair pessoas, consumidores e funcionários, mas ainda longos caminhos aí para se percorrer, viu? Com certeza. Daqui a pouquinho o Barão até vai falar de um exemplo, né, Barão, de um mau exemplo que a gente tem em relação a esse assunto, mas como diferenciar as empresas que realmente estão apostando e investindo na diversidade das empresas e daquelas que promovem só ações que geram bastante divulgação, geram marketing, né, digamos assim? Sabe que tem uma coisa, Roberta, que até aí foi num outro evento recente, a gente estava a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, estava comentando sobre. Eles fizeram um projeto no ano passado, no ano retrasado, de contratação de negros, né? Era um programa de contratação de negros, trainees negros para a empresa. E aquilo foi um bafafá. Ela disse que ficou ali, foi uma semana que ela nunca imaginou que ia ter tanta gente acionando ela e todo mundo da empresa. Ah, por que vocês estão fazendo isso? O que é isso? É marketing e tal. E ela bate muito na tecla até hoje, e depois o exemplo deles foi seguido por outras empresas, de que as ações afirmativas como essas, quer dizer, ações nesse sentido, sim, é um projeto aberto para negros, é um programa de trainee no caso, né? É um programa de trainee aberto para, enfim, outros grupos aí. É importante que empresas tenham ações afirmativas, primeiro, para incluir essas pessoas de fato, né? Porque elas não têm, às vezes, esse acesso tão simplificado. Simplificado não é, né? Porque tem uma seleção, óbvio. Mas não tem esse acesso tão direto ao mercado. Segundo, para dar exemplo para as outras empresas também, para que elas coloquem isso em prática. Nesse evento do fim de semana agora, voltando um pouco nele, a Vanessa Sandrini, que é do JHSF Fazano, do grupo, ela fala muito sobre diversidade, é uma executiva muito envolvida nessas questões de diversidade, mulher em conselho de empresa também, enfim, ela trouxe um dado interessante que 2% das empresas, aliás, as empresas investem hoje pelo menos 2% em inovação. Quanto elas investem em diversidade, é um número que a gente não consegue saber. Muitas vezes o investimento em diversidade, ou a prática, a fala da diversidade, está associada ao investimento em marketing, né? E precisa ser um investimento de fato um pouco mais efetivo e real, como você comentou, Roberta, transparente até, né? E como eu falei, ações afirmativas são importantes nesse sentido. É a transparência e a honestidade para não ficar só na fala, só no discurso. Você sabe, Ayana, que esse assunto está sendo muito discutido aqui nos Estados Unidos, né, por causa de duas empresas em especial. A cervejaria a Budweiser, que fez uma ação com uma influencer trans, e também a rede varejista Target, que é uma das maiores aqui dos Estados Unidos, loja que tem tudo, né? Que colocou ali algumas lembranças, o arco-íris, a bandeira do arco-íris, algumas campanhas nesse sentido. E o público que frequenta a Target ou que consome a Budweiser simplesmente começou a fazer um boicote. E a Bud, que era a cerveja mais vendida aqui dos Estados Unidos, despencou no ranking. Hoje está em quarto lugar, porque o público que consome a Budweiser não gostou que a cerveja de preferência deles tenha sido associada a uma influencer transgênero. E também aqueles que vão até a rede Target detestaram essa história de ter ali bandeira do arco-íris, ter propaganda nesse sentido. Tanto a Target quanto a Budweiser recuaram. Não é que eles falam assim, não, a gente vai mudar agora população, meu público tal. Houve uma redução de 20% dos consumidores, não é pouca coisa, não é pouca coisa. E aí, Ayana, você vai, mata a bola no peito, assume esse risco e continua investindo em algo que, evidentemente, é o futuro, né? Não tem discussão sobre isso, ou faz como fizeram a Bud e a Target, dão uma recuada e tentam minimizar ali o estrago? Eu cheguei a ver esses produtos quando eu estava em Chicago, eu cheguei a ver esses produtos da Target, de fato, fizeram um corner lá especial, achei bem bacana. Temos esse exemplo que foi uma ação exatamente contrária, né, do Magazine Luiza aqui no Brasil. Eles apanharam pra caramba também, quando fizeram, não voltaram atrás, é algo que eles, enfim, renovaram, contrataram mais gente,
e continuam fazendo. E a partir daí, outras empresas também passaram a fazer, abrir seus processos seletivos aí para grupos específicos. Então é isso, é um caminho que não é fácil, é custoso, é demorado, e é fato que será assim. Se mesmo uma empresa grande como a Target ou aqui no Brasil, Magazine Luiza, apanham, né? Se mesmo essas empresas apanham, imagine empresas menores que quiserem abraçar essa causa, né? Não dá nem para falar que é causa, né, gente? Porque inclusão teria que ser orgânico, mas enfim, ainda é algo que precisa ser ali levantado e levado adiante com força, assim. Mas como eu disse, não é fácil. As empresas vão enfrentar aí adversidades. No caso aqui do Brasil, pelo menos, acho que temos um exemplo bem positivo de empresas e aí depois outras que seguiram também mantendo, batendo o pé e fazendo sim.